Hoje vamos falar sobre algumas características que definem o verdadeiro homem, que definem a verdadeira masculinidade no homem. Por que é que vamos abordar sobre esse assunto? Porque, querendo ou não, nós vivemos numa cultura, numa sociedade, globalmente falando, onde há muita confusão. Eu vejo que há muita confusão, principalmente na internet, naquilo que é a definição do homem, naquilo que significa ser um homem de verdade, ser um homem conforme a Bíblia manda. Nós temos muitas definições mundanas, muitas definições satânicas, que dizem que para você ser um homem, você precisa ter várias mulheres, ter muita riqueza, ter muito dinheiro, ser mulherengo e por aí vai. E vejo que muitos jovens têm tido uma perspectiva errada sobre o que significa ser um homem, principalmente porque tem existido muita influência negativa de personagens ou de personas não gratas na internet. Né? Tem muita gente influenciando os jovens a fazerem coisas, a terem atitudes erradas, a olharem para a masculinidade de uma perspectiva não bíblica, de uma perspectiva não saudável. Nós precisamos ter atenção e precisamos ter cuidado com aquilo que significa ser homem. E precisamos definir claramente o que é ser homem, biblicamente. E nós vamos ver aqui algumas características do que significa ser homem. A primeira característica, ser homem, significa que você nasceu homem com a biologia masculina, com um pênis, número 1. E você vai ter que, como homem, você precisa ter força física e força moral. É muito importante que nós tenhamos atenção na força física e na força moral. A força física vai te permitir cuidar e proteger a tua família, a tua mulher e os teus filhos. Por isso é que você precisa da força física, que ao mesmo tempo que te permite cuidar da tua família, também te permite então fazer alguns trabalhos braçais, que exigem força, que exigem esforço. Daí a necessidade do homem ter força. Daí a necessidade do homem fazer exercícios físicos, levantar peso. Por isso é que o homem precisa de ter força, precisa de ter músculos. Essa é uma característica masculina, essa é uma característica do homem. E na força moral, o homem precisa rejeitar as obras das trevas, precisa rejeitar o mal. O homem não deve conversar, não deve abraçar aquilo que é mal. Pelo contrário, o homem deve condenar as obras das trevas, a imoralidade sexual. Por isso é que ele tem que ter força física para proteger, cuidar e trabalhar, mas também precisa ter força moral para proteger e cuidar também da sua família e da sua própria vida. A terceira característica é que o homem precisa ter honra. Um homem tem que ter honra no sentido de respeitar as pessoas, de honrar os seus contratos, de amor ao próximo. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura onde os homens falham em demonstrar honra, onde há muita inimizade, onde há muita traição por falta de honra da parte dos homens. É preciso que o homem tenha ética, tenha respeito pela vida do próximo. É preciso que o homem tenha respeito pelos mais fracos. É preciso que o homem saiba cuidar, respeitar e honrar os necessitados, as pessoas que precisam de ajuda. Honra como disciplina moral e ética para você ter um comportamento saudável dentro da sociedade e entre os teus amigos. É preciso que você não seja um traidor. Sabedoria. Você tem que ter sabedoria porque você precisa ensinar, proteger, cuidar dos teus filhos. Você precisa ser uma pessoa sábia. Mais do que ser um homem inteligente, você precisa ser um homem sábio, que tenha discernimento espiritual, que tenha a capacidade de discernir os tempos em que você vive. Você não pode ser um homem alheio à situação, alheio à sociedade em que você vive. Várias coisas estão acontecendo no mundo, você não consegue dar um parecer. Por quê? Porque você não tem conhecimento, porque você não tem sabedoria. Não pode. Como homem, você deve ser um homem bem informado e deve saber informar com clareza e coerência. Por isso é que você precisa de quê? Precisa de ler livros, precisa de ler a Bíblia e precisa de ler todos os livros que existem. O máximo que você puder. Ou seja, um homem tem que ser um homem dado à leitura. Um homem tem que ser um homem dado à paciência, a ouvir os mais velhos. Isso também te ajuda a adquirir sabedoria, saber ouvir. Domínio próprio. Como homem,
Você precisa ter domínio da tua língua, das coisas que você fala, domínio dos teus desejos, das tuas paixões. Vivemos numa sociedade onde os homens são atropelados pela pornografia, por exemplo. Por quê? Porque falta-lhe domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, você rejeita as obras das trevas, você rejeita a era moderna. São aqueles vídeos que dizem rejeita a modernidade, abraça a tradição, abraça a honra e a força. Então, com o domínio próprio, você vai ter cuidado da tua língua para não ser um homem fofoqueiro, porque não existe coisa mais suja, coisa mais feia do que um homem fofoqueiro. Isso é muito perigoso. Como homem, você não deve ser fofoqueiro. O domínio próprio também vai servir como um escudo para que você se afaste do pecado da imoralidade sexual. Por isso é que eu disse, domínio próprio vai te permitir a não cair em pornografia. Um homem que vive na pornografia é um homem fraco. O homem forte, o homem verdadeiro, o homem que é masculino no sentido bíblico é um homem que rejeita a pornografia. Um homem que rejeita a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E daí entramos na questão da humildade. Como homem é importante que você seja humilde. O homem não é essa coisa que o mundo tenta dizer que você tem que ser bem arrogante, bem orgulhoso, não. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque herdarão a terra. Seja uma pessoa humilde. Saiba ouvir, saiba respeitar as pessoas, saiba entender que você não é melhor do que ninguém como homem. Você não é melhor do que as mulheres, você não é melhor do que as crianças, você não é melhor do que os mais velhos. Você não é melhor do que o outro homem porque você tem um músculo maior, não. Seja humilde, você não é melhor porque tem riquezas, porque tem carro, porque vive no país X, não. O homem tem que cultivar a humildade, a disciplina da humildade diariamente. E por quê? Porque o teu Criador, que é Deus, disse: os humildes serão exaltados, mas os arrogantes, os orgulhosos, os soberbos serão rebaixados. Daí a necessidade de você ser uma pessoa humilde. Estamos a falar de uma visão bíblica de masculinidade, não de uma visão mundana. Por isso é que você precisa de humildade. No mundo, o mundo diz que você não precisa de humildade, você tem que ser orgulhoso, você tem que ser arrogante. Mas não, como homem é importante que você seja um homem humilde. Santidade. Santidade porque para que nós possamos nos afastar do pecado. Nós vivemos numa era promíscua, imoral, de muita pornografia, de muito pecado, de muita fornicação e de muito adultério. E infelizmente algumas páginas de masculinidade na internet incentivam os homens a terem um comportamento promíscuo, o que é muito mal para a tua saúde. Como homem você precisa e deve rejeitar a imoralidade sexual. Do mesmo jeito que vocês defendem toda hora na internet que não querem ter uma mulher que não é virgem, você próprio também deve ser um homem virgem. Do mesmo modo que você quer uma esposa virgem, você como homem também deve cultivar a virgindade, deve cultivar a castidade na tua vida. Daí a necessidade de você ser um homem santo, de ser um homem puro, de ser um homem que saiba conservar o seu corpo, que não entrega o seu corpo a qualquer mulher, que não entrega o seu corpo às prostitutas. Por isso é que muitos famosos estão a ter os problemas que estão até atualmente, por exemplo, no Brasil. Por quê? Porque não têm santidade na sua vida. Não são homens santos, são homens impuros, são homens maus, são homens perversos. Eu já disse, aquilo não é só culpa da mulher, porque não, o homem foi, lhe aldrabaram, lhe roubaram, não é culpa da mulher. Não, o homem também aceitou essa aldrabice, por quê? Porque ele é imoral, porque ele gosta da vida da pornografia, porque ele gosta de ser corno. Então você precisa ter santidade, você precisa preservar a santidade na tua vida e a santidade do teu casamento, a santidade da tua esposa e a santidade dos teus filhos. Você tem que proteger, guardar essas coisas. E por isso você precisa de que você precisa de ter uma vida espiritual, você precisa ter uma vida cristã, você precisa ter uma vida de leitura da Bíblia, de oração. Você precisa ter uma vida de devoção a Deus em santidade e humildade constante todos os dias da tua vida. Você é jovem, está na casa dos 20, dos 30, procura ter uma vida santa. Procura preservar a santidade na tua vida. A última característica, e é a característica mais importante e quase que não se fala aqui na internet, não sei porquê, é o amor. Sim, como homem, você precisa ter amor no teu coração. E não existe nada mais bonito, nada mais forte do que um homem que tem força física, que tem força moral, que tem honra, que tem sabedoria, que tem domínio próprio, que é humilde, que é santo e é cheio de amor no seu coração.
Esse homem será um paraíso para sua família. Esse homem será um paraíso para os seus filhos, será um paraíso para sua esposa e será um paraíso para a sociedade em que ele está inserido. A coisa mais poderosa que existe é um homem santo, cheio de amor. É um homem com domínio próprio, cheio de amor. Por isso é que você precisa de ter amor no teu coração e não ódio, e não ressentimento, raiva contra as pessoas. O ódio só é permitido no cristianismo contra o pecado. Você precisa odiar o mal, como a Bíblia manda. Odeia toda aparência do mal, rejeita a maldade, rejeita a era moderna, rejeita a promiscuidade, rejeita a fornicação, rejeita a fraqueza, o medo, a preguiça. O amor não vai te deixar ser uma pessoa, o amor não vai te deixar ser um homem preguiçoso, pelo contrário, o amor vai te dar energia para que você seja um homem diligente, um homem sábio, forte e prudente. Então, essas foram algumas características que eu alistei aqui sobre o que significa ser homem segundo a Bíblia. É óbvio que faltam muitas características, não tem como trazer aqui num vídeo tão pequeno como este, mas basicamente é isso, você precisa de ter força, você precisa de ter honra, sabedoria, domínio próprio, humildade, santidade e amor no teu coração. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe um gostei e se inscreva para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado.